J1 Talks. Quanto vale a sua ideia? Este episódio é um oferecimento de J1 Seeds, da ideia à marca. Esse é o J1 Talks, o podcast de empreendedorismo Made in Japan. Eu sou o Dino. Eu sou o Emanuel Cáceres. E hoje a gente está aqui com o Masayuki Tamura. E aí, pessoal, como que estão? Aí, direto do Japão aqui com o Ricardo e o Emanuel. Agradeço muito o convite para estar participando desse podcast hoje. Eu fico honrado. Eu considero bastante tanto o Dino quanto o Emanuel. Esses caras, assim, são feras e espero que a gente consiga passar alguma coisa bem relevante, né? Apesar da gente ser um pessoal um pouco mais da zoeira, mas a gente tá aí. Bora Legal. lá. Masayuki, eu vou te chamar de Tamura a partir de agora, apesar de ter os dois, porque eu acho que Tamura é mais fácil de falar do que Masayuki. E eu não digo nem pro público, eu falo pra mim mesmo. Eu acho mais fácil falar Tamura, cara. Legal, cara. Bom, primeiro, obrigado por estar participando aqui com a gente hoje. A gente tem o objetivo de falar muito sobre pessoas que empreendem e fizeram algo relevante. Normalmente a gente está falando com estrangeiros aqui no Japão, a gente já falou com japonês no Brasil e a gente pega geralmente pessoas que fizeram algo relevante na comunidade brasileira do Japão para discutir insights, conversar, né? Então fala pra gente quem é você, o que você faz no mercado, quem é você nesse Japão que está aqui com um monte de brasileiro empreendendo, né? O que você faz hoje? Eu vim aqui para o Japão, como a maioria dos brasileiros, né? A gente veio atrás de um sonho, né? Em busca de uma oportunidade. Vim trabalhar aqui, trabalhei muito em fábrica, tive a mesma experiência que a maioria dos brasileiros tiveram. E hoje eu trabalho numa empresa japonesa em Osaka, onde eu moro atualmente, né? Eu trabalho na parte de marketing, trabalho com criação de conteúdos, né? Faço propagandas, faço vídeos, né? Parte de designer. E minha especialidade mesmo é o gerenciamento nas redes sociais, né? Que a gente sabe que aqui no Japão talvez não tem tantos especialistas, tantos profissionais nessa área, né? Então eu pude trazer um pouco da essência, né? Nós brasileiros, né? A gente tem muito mais experiência nas redes sociais do que os próprios japoneses, né? Então isso foi bom para mim, para o meu crescimento profissional. Legal. E, bom, a gente se conheceu através de uma coisa que eu acho que poucos fizeram aqui na comunidade igual você fez. E eu lembro quando a gente começou a conversar, era uma das coisas que eu acho que a comunidade brasileira inteira aqui talvez não sabe quem é você, mas com certeza já viu alguma coisa que você já criou e já deu risada com alguma coisa que você já criou. É porque quem vê você não imagina, tipo, o viés de comédia que você tem e que todo mundo curte, né? Que é o Nihongo Akaranai. Então, assim, a maior parte das pessoas compartilham e viralizam muitos memes que você cria, né? Da onde que surgiu a inspiração para criar essa página Nihongo Akaranai, que eu acho que, assim, pelo menos da comunidade brasileira, e eu sei que tem outras comunidades, porque você fez isso em outros idiomas também, né? Então tem mais comunidades acompanhando. De onde que vem a inspiração e por que você começou isso aí, que é tão relevante hoje para essas comunidades estrangeiras aqui no Japão, né? Olha, pro pessoal que tá ouvindo, né, se vocês já viram algum meme relacionado à vida no Japão aqui, pode ter certeza que tem mais possibilidade de ser um meme feito por mim mesmo, né? Então, a inspiração, assim, ela começou com uma página no Facebook, começou como um hobby e continua sendo como um hobby também, né? Isso aí eu faço porque eu realmente gosto. E eu pude aliar 3 coisas nessa minha criação. Minha experiência com o Japão, né? Que é onde vem as inspirações, né? Dos memes, né? Então ela é tudo baseada em mim, né? Eu tiro sarro de mim mesmo, né? Nas postagens, né? Então isso aí que acho que é a sacada minha. A segunda parte é porque, como eu trabalho nessa área de marketing, né? Eu trabalho muito com as redes sociais, né? Então eu vi uma chance, assim, de estar criando alguma coisa que possa viralizar para mim poder estar entendendo mais as ferramentas, a plataforma, né? Então isso aí me ajuda também no lado profissional. E terceira, porque talvez eu seja um cara que acho que conta muita piada, né? Eu tenho esse lado de humor muito forte, né? Acho que quem me conhece pela primeira vez,
pessoa que me vê fala, pô, o cara é tímido, o cara não fala muito, é meio antissocial, mas com o tempo, assim, quando eu me sinto à vontade, talvez as piadas, elas não param de sair da minha boca, né? Então, eu sou um cara bem sarcástico, eu sou um cara bem piadista, né? Eu brinco com muita coisa. Então, isso aí, praticamente, os memes, elas são minha cara mesmo, né? Entendi. Não, legal. Então, a ideia de você desenvolver algo que foi tão relevante para 3 comunidades que estão diretamente ligados ao mercado aqui e atuando no mercado de uma maneira que você precisa atingir esse público para você ter dados comportamentais dele, de que maneira que o Nihongo Wakaranai te ajuda nesse processo? Você consegue definir estratégias através do comportamento que você capta das interações do grupo? Sim. Acho que hoje em dia, como você disse, né, o marketing ele vive de conteúdo, né? E o mundo inteiro ele é feito de marketing, né? A gente sai na rua, a gente é bombardeado não só por propaganda, mas o marketing também está presente, né, nas artes visuais, nas fachadas. E o conteúdo mais voltado para o humor, ele é um conteúdo muito forte, né? Uma coisa que as pessoas elas gostam de consumir, né? A gente vê aí canais no YouTube, né, que fazem humor e que atraem vários inscritos, né? Então, as pessoas elas consomem o humor de uma forma assim muito maior do que qualquer outro tipo de conteúdo, né? Então, eu aproveito essas postagens de memes para poder estar vendo, né, o que tipo de pessoas a gente consegue captar. O Nihongo Wakaranai, ele é uma criação assim que me faz bem, né? Porque eu poder levar um pouco do humor, ainda mais para as pessoas que estão no Japão, que eu sei que a vida aqui não é fácil, que a maioria das pessoas elas não tem muito tempo de estar em redes sociais, elas trabalham muito, então é um jeito de, pelo menos, tentar acalmar elas nessa situação que a gente está passando hoje. Entendi. E para completar a sua pergunta, né, lógico, eu utilizo todas as técnicas que eu uso no Nihongo Wakaranai, tudo aquilo que eu usei para estar captando seguidores, eu consigo aproveitar de uma certa forma para o meu lado profissional também. Me ajudou muito a estar entendendo melhor o público, comportamento, interesse, e com isso eu posso estar usando até pro lado profissional também. Hoje, você tem quantos seguidores do Nihongo Wakaranai? Hoje eu tô com quase 500 mil, né? Tá uns 460 mil, né? Acho que para 500 mil não vai demorar muito para chegar lá. Porque os memes, eles viralizam muito rápido, né? A pessoa, quando ela acha graça, quando ela ri mesmo de alguma coisa, de algum conteúdo que ela vê nas redes sociais, ela prontamente ela quer compartilhar com os outros aquela sensação. Não dá pra entender. A ideia a piada a gente compartilha isso, né? Rápido, né? O meme é um conteúdo muito viral. Ele tem esse poder de atingir muitas pessoas só com uma piada ou só com uma imagem, né? Então, quando as pessoas acabam vendo alguma coisa que elas acham graça, de imediato elas já querem mostrar para os amigos, para os familiares, né? E o que eu pude trazer aqui no Japão é aquilo que os brasileiros mais sabem fazer de melhor, que é fazer meme e piada, né? Então, hoje eu pude trazer aqui para o Japão, pude adaptar muitas piadas, né? Que às vezes os brasileiros eles estão cansados de verem, e eu pude adaptar com a vida aqui do Japão. Então é uma coisa nova, uma coisa que atraiu muitos brasileiros que moram aqui, e não só brasileiros, como muitos estrangeiros. A página ela começou com muitos brasileiros, né, de início, e acabou pelos outros estrangeiros também passarem pelas mesmas situações. A página foi criada mais focada nos brasileiros que moram no Japão, né, e hoje percebi assim que talvez tenha mais outros estrangeiros, né, outras nacionalidades do que brasileiros, né, porque a piada ela funciona para todos, né. Os outros estrangeiros que estão no Japão, eles também passam pelas mesmas situações, então eles entendem muito aquilo que a página posta, né, eles se reconhecem muito ali. Então, isso aí acaba não sendo uma piada só para brasileiros, né? Eu acabo fazendo piadas assim que outras nacionalidades elas também se vejam ali naquela situação, elas acham engraçado porque utilizam não uma linguagem em português, né? Às vezes, né, faço postagens direcionadas ao público brasileiro em português, mas muitas delas é uma linguagem assim universal, né? Como o nome da página é Nihongo Wakaranai, então eu acabo usando uma linguagem assim que é aquele japonês, mas aquele japonês bem pobre mesmo, né? Que é aquelas pessoas que estão começando aqui no Japão, ela começar a falar um japonês bem simples, como se fosse um Tarzan falando em português, né? Então, isso aí praticamente é todo mundo que está no Japão, seja
brasileiro, filipino, vietnamita, europeu, americano, assim, eles vão entender. Para quem assistiu o filme Avatar, é mais ou menos naquela linha, né? Tipo, aquele bem... aquele japonês Avatar, né? Isso é bacana, porque a gente vê a interação, assim. A comunidade brasileira, ela às vezes é um pouco fechada, assim, né? Até o pessoal se enturmar um pouco mais aqui no Japão com os japoneses, né? Então, a página eu pude ver alguma coisa praticamente inédita, né? Que é ver estrangeiros de várias nacionalidades debatendo, comentando em um meme de uma situação. Quer dizer, aquilo que você acha engraçado, praticamente outras nacionalidades, outras pessoas de outros países também acham, porque quem mora no Japão, qualquer estrangeiro aqui tem a mesma visão, seja brasileiro, seja pessoas da Ásia, da Europa, né? Então a gente acaba meio que se enturmando e vendo que o Japão realmente, assim, ele traz essas situações mais engraçadas para qualquer tipo de nacionalidade. Cara, eu acho isso muito legal em você, porque é o seguinte, existe o viés do cara que é o stand-up comedy, que tá bem na moda hoje em vários lugares, que eu admiro muito isso, que é a ideia de você ter a sensibilidade de entender o que as pessoas entendem. Para fazer um setup de uma piada, o punch, tudo isso. Isso dá para ver muito no conteúdo que você cria. Você sempre teve isso? Sim, desde quando eu cheguei aqui no Japão. A gente vem do Brasil, né, de uma cultura muito diferente daqui. Quando você chega no Japão, vem aquele baque. Então, todas aquelas experiências que eu tive aqui no Japão, elas serviam como inspiração também. O Japão, ele é um país um pouco mais difícil para se adaptar, porque ele tem uma cultura própria, né? Ele tem costumes próprios. E apesar da dificuldade, a gente acaba levando mais pro lado de humor, né? A gente dá risada, né? Em vez da gente, às vezes, chorar ou reclamar. Então, eu procuro levar sempre pro lado mais humorístico da coisa, né? Você tem um processo para isso, cara? Tipo, você vê uma situação, não sei, na sua cabeça brota o conteúdo ou, tipo, você tem um processo? Não, eu vou, sento, escrevo sobre... Você tem textos... Porque isso me parece uma coisa muito de comediante. Cara, de comédia, ela é muito difícil, assim, a gente programar a nossa mente para escrever uma piada, né? Às vezes a piada vem em momentos que você nem imagina. Às vezes você está tomando banho, às vezes você está dormindo, às vezes você está trabalhando e vem aquela coisa na sua cabeça de você querer falar alguma coisa engraçada sobre aquilo. Os memes feitos pelo Nihongo Akaranai, às vezes, sim, eu não sei o que eu vou postar, por exemplo, 5 minutos antes dela entrar no ar. Às vezes eu falo, poxa, o que eu queria falar sobre agora, né? Ah, já sei, eu vou falar sobre uma coisa que aconteceu comigo anos atrás e que talvez as pessoas, elas se identificam mais, né? Então, eu vou lá, posto e em menos de 10 minutos já tem lá 100 compartilhamentos, né? Então é uma coisa assim que isso aí me motiva, né? As pessoas se reconhecerem, as pessoas se identificarem com as postagens é o que motiva mais, assim, eu estar buscando mais e mais conteúdos para estar postando, porque quando você faz as pessoas compartilharem, quando você vê nos comentários elas, sabe, dando risada, marcando os amigos, isso aí é uma coisa que me motiva mais estar produzindo conteúdo, porque é uma coisa que talvez não exista hoje aqui no Japão, né? Depois que eu criei a página, houve outras páginas também que estavam nesse segmento de humor, né? Só que talvez a grande chave, o grande ponto assim que o Nihongo Akaranai ele deu certo é porque eu tiro sarro de mim mesmo. O humor ele é um pouco difícil de ser feito, né? O humor ele sempre tem um alvo, né? E às vezes quando você faz o humor com algum tipo de alvo, você pode não estar agradando muita gente. Você vai tirar sarro de alguma pessoa, de algum artista, né? E sempre vai ter uma brecha para alguém, às vezes, vir reclamar, haters, né? Mas quando é no meu caso, eu tiro sarro de mim mesmo. Então as pessoas não podem reclamar disso, né? Então as pessoas acabam se identificando comigo, com as postagens, as pessoas se acabam vendo que aquilo ali é verdade e elas acabam... E quando elas compartilham, elas acabam tirando sarro delas mesmas também, né? Então isso aí é uma coisa que eu tomo muito cuidado, né? Eu vejo antes de postar alguma coisa, alguma piada, tipo de conteúdo de humor, para ver se aquele conteúdo ele não vai ofender ninguém, porque não é o alvo da página, não é o objetivo da página querer ofender alguém com uma postagem. E o humor, a gente às vezes, né? Acho que praticamente todos os humoristas já devem ter passado por isso, né? Eles contam alguma piada e essa piada acaba meio que pegando mal para certas pessoas, né? Então, no meu caso, eu procuro sempre
respeitar. Eu não, apesar de ter uma relevância muito grande a página, apesar dela ter uma voz muito forte, de ela ser uma página, a página praticamente ela é uma influencer, né? Eu posso dizer que eu não sou, mas a página sim, ela tem esse poder de influenciar as pessoas. Talvez tudo que eu poste lá, como eu posto situações que as pessoas se identificam, então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, né? Porque às vezes algum post, que é alguma brincadeira, as pessoas podem tomar como verdade. Então, nesse ponto, assim, eu acabo me precavendo um pouco, né? Pensando 2, 3 vezes antes de apertar aquele botão de publicar, porque eu sei que tem uma responsabilidade muito grande hoje, não só pelo número de seguidores, mas pelo aquilo que ela vem representando nos últimos anos. Ela representa uma situação real e que a gente acaba tirando sarro dela. Então, tem alguma relação do que você faz hoje com algo de escola, da infância, da adolescência? Você fazia piada na escola também? Cara, na escola eu era um cara tímido, assim, né? Até chegar no colegial, mais ou menos, quando eu conheci pessoas que talvez tenham o mesmo tipo de humor que eu tenho hoje, né? Então, isso aí, talvez eles me influenciaram a ser uma pessoa, assim, que leva... Não que eu leve tudo na brincadeira, mas que a gente acaba vendo com mais facilidade esse lado de humor mesmo, né, das coisas. Então, isso é inevitável, né? As coisas vão acontecendo e a gente acaba tentando criar alguma piada em cima daquela situação. É como as pessoas falam, né? Você sai da 5ª série, mas a 5ª série não sai de você, né? Todo mundo, todas as pessoas, a gente tem esse lado bem zoeira, bem de criança mesmo, né? De querer contar piada, de tirar sarro, de zombar de pessoas. Todo mundo tem esse lado. Tem algumas pessoas que talvez tenham mais facilidade e outras acabam não conseguindo se expressar muito bem, né? E nesse caso, assim, no meu caso, por exemplo, ele sai meio que natural. Pra quem me conhece pessoalmente, às vezes talvez seja um pouco difícil de acreditar, né? Pessoas falam assim, chegam pra mim e falam, poxa, mas é você que faz aqueles conteúdos, aqueles posts, aqueles memes lá? Pô, é engraçado, né? Nunca ia imaginar que era você, porque quem me conhece pessoalmente vê que talvez eu não tenha cara de ser aquele cara, sabe, que vai tirar sarro de tudo, o cara que só quer chamar atenção, né? Eu sou um cara bem na minha mesmo. Legal. Sabe uma coisa que eu acho legal em você? É que a conexão da realidade, da quantidade de pessoas que você consegue captar. Eu acho que é uma sensibilidade. Eu acho que para você fazer um meme que faça sentido para os públicos que você atinge, eu acho que é uma sensibilidade que, assim, pode até ser que exista, não está no meu radar, eu não conheço. Tipo, como falar. E ó que a gente trabalha com criação de conteúdo também, a gente tem isso, e eu sei o quanto é difícil, e você conseguiu fazer isso no Nihongo Akaranai. E eu acho legal a gente deixar claro 2 coisas. O que significa Nihongo Akaranai, por que isso por si só já é uma piada, e quais são os públicos que você atinge com o Nihongo Akaranai. Começando, né, assim, de início, para quem não entende japonês e para quem não está antenado muito com a vida aqui no Japão, o Nihongo Akaranai, ele significa não ser japonês, de uma forma bem chula mesmo, né? E praticamente é a primeira frase que um estrangeiro aprende a falar aqui no Japão, que é eu não sei japonês. Isso aí evita muito ele cair em situações inconvenientes. Lógico, né, como toda página, né, seja Facebook ou Instagram, o público ele é formado, né, através do próprio interesse deles, né? Tem alguns algoritmos também que o Facebook ajuda, mas ele é um público qualificado, né? Ele tem uma linguagem muito assim que as pessoas, sabe, eu não preciso explicar muita coisa do que eu tô postando, dos conteúdos, das fotos, dos vídeos, porque como o público eles estão alinhados com as ideias, com aquilo que a página quer passar, então praticamente eles entendem logo de cara o que eu tô querendo dizer, né? Isso é legal, porque uma coisa é você fazer humor geral, sabe? Você falar, por exemplo, de futebol, fazer humor de futebol, outra coisa é você começar a falar de novela ou de filme, você mescla aí públicos de diferentes interesses, diferentes categorias, né? Então é difícil, né? Isso aí, você fazer uma piada que abrange muita gente de diferentes interesses, né? E no Nihongo Akaranai não. Como a maioria dos seguidores, eles têm essa ligação com o Japão, ou já moraram aqui,
Então, as pessoas, elas têm essa facilidade de entender as piadas. Porque as piadas, elas são fechadas para esse tipo de pessoas. E quando eu começo a fazer piadas mais fechadas, vai atraindo mais pessoas que são ligadas a isso. Então, é fácil você qualificar esse público. E quais são as nacionalidades que você alcança? Cara, de nacionalidade, eu preciso puxar uma lista, viu? Tem pessoas aí, sabe, de países que, pra falar a verdade, que eu nem sei onde fica, né? Tem, né, brasileiros, né? Tem muita gente, filipinos também, vietnamitas, tailandeses. E uma curiosidade, né? Acho que talvez a cidade que eu tenha mais seguidores é São Paulo, né? Pessoal que mora em São Paulo. E a segunda cidade é uma cidade, se não me engano, na Mongólia. Se não me engano, né? Tem muita gente da Mongólia que segue a página também. Né? Tem pessoas de Lahore, de Taiwan também. Tem pessoas, sabe, no leste europeu, bastante russos também. A gente tem franceses, tem alemães, tem, sabe, muita gente, né? Eu acho que faz muito sentido para quem tá começando a falar o japonês, né? Ou para quem fala também. Tipo assim, para quem fala talvez faça mais sentido ainda, porque lembra do momento que começou a falar, né? Aqui no Japão tem bastante gente da Mongólia, né? Creio que sim. Bastante assim, comparado a vietnamita, brasileiro, talvez não tanto, mas tem, né? Tipo, eu ouço falar mais de gente da Mongólia aqui do que no Brasil, por exemplo. Creio que sim, né? Creio que... Né? Tem Sumotori, né? É verdade, Sumotori tem isso aqui. Essas informações são bem engraçadas, eu acho, se a gente pensar pro brasileiro, que é uma coisa que foge muito do radar, né? Tipo assim, principalmente para quem é de São Paulo, tá acostumado com aquele núcleo ali, apesar da comunidade japonesa no Brasil, em São Paulo, ser bem forte, mas foge muito. Mas, voltando, é bem interessante, tipo, essa conexão que todo mundo entende com o que você criou. Porque, tipo assim, pelos dados que a gente tem, se somar as duas maiores comunidades aqui, dá quase o que tem o Nihongo Akaranai de seguidor. Então, tipo assim, de alguma maneira você alcançou esse pessoal e voltando, tipo, pode até ser que tenha, mas eu não conheci alguém que conseguiu gerar essa conexão com públicos tão diferentes fazendo uma intersecção. Eu acho que isso é um ponto muito louvável, tipo assim, só isso já te credencia a todo o resto que a gente sabe que você está fazendo. Você tem outros projetos também, além do Nihongo Akaranai, né? Que você criou outra coisa que é bem difícil para a maior parte dos criadores de conteúdo, que é construir audiência. E aí você abriu outros projetos e construiu audiência. Quais são esses projetos? Eu tenho projetos também. Fora o Nihongo Akaranai, tem outros grupos, né? Tem uns grupos dedicados mais para quem quer saber um pouco mais sobre o Japão. E tem um grupo chamado também, que eu gosto muito, que é o Micros no Japão. Ele é um grupo, assim, que eu criei, mas como eu contei com a ajuda também de outros membros, cada pessoa que está aqui no Japão realmente já passou por muitas situações engraçadas, né? Que talvez no início não fosse engraçada para ela, mas quando a gente acaba relembrando, não tem como não rir, né? Então isso é um grupo, assim, que as pessoas acabam deixando o seu relato das situações que elas passam. Isso aí eu percebi que muitas pessoas, elas acabam se identificando com muitas situações que acontecem com alguns brasileiros aqui, né? Por exemplo, a pessoa postou post, pô, eu fui no banheiro do Japão e acabei apertando o botão de emergência ao invés do botão da descarga. E o que mais teve de pessoas era, sabe, falando que aconteceu isso com elas mesmas. Então, a gente não compartilha somente a experiência do Japão, a gente compartilha as situações inusitadas, as situações constrangedoras, né? É um lugar que as pessoas não precisam ter vergonha de falar que pagou mico. Elas praticamente, como todos os brasileiros que estão aqui no Japão, alguma coisa, pelo menos alguma vez, já houve uma situação assim que você fala, putz, paguei um mico, né? Putz, passei vergonha na frente de um japonês. Eu criei um grupo onde todos podem compartilhar essas informações, brincar, comentar, sabe, perder um pouco da vergonha e falar que realmente passei vergonha no Japão. Legal, e tem muito mico lá? Você já compartilhou o mico seu lá? Os micos já meus, rolou com você aqui? eu transformo ele em memes no Nihongo Akaranai, né? Assim, do meu pessoal, assim, eu não posto muito lá, porque o grupo ele foi feito mesmo, né? Já que como eu tenho a página do Nihongo Akaranai, o grupo Micros no Japão, ele foi feito para os seguidores do Nihongo Akaranai,
ter um espaço para eles postarem aquilo que acontece com eles. É espaço exclusivo para os seguidores, né? Então ali eu deixo eles se interagirem entre eles compartilharem informação entre eles e todo mundo dá risada. E hoje ele tá com quantos Esse seguidores? grupo, ele hoje está com 11.300 seguidores. Ele é um grupo feito mais por brasileiros. Né? Uhum. É um grupo colaborativo, né? E esse Japão, O Japão Meu Meu Lugar? Lugar é aqui. Ele é um grupo mais geral, assim, né? Que as pessoas postam as coisas que gostam do Japão, né? Mais fotos, pessoas pedem dicas e opiniões. Esse grupo, ele não começou comigo, ele começou com um camarada meu. Ele teve essa ideia de criar esse grupo e dar espaço para as pessoas mostrarem aquilo que o Japão tem de bom. E como assim, ele não tinha muito tempo e o grupo ficou muito popular. E como precisa sempre de estar passando pelos olhos de um admin, né? Então esse grupo ficou na minha responsabilidade e hoje eu administro ele, né? É um grupo assim que eu deixo para as pessoas também postarem, né? Mas eu não crio conteúdo através dele, né? Às vezes eu crio alguma interação, tudo, mas é um jeito também de as pessoas conhecerem mais o Japão. Então, páginas, grupos a respeito do Japão, elas ficam populares, muito fáceis, né? Porque o Japão, ele tá na moda já faz um tempo. Todo mundo gosta do Japão. As pessoas que estão no Brasil, elas querem ir pro Japão. Elas veem as coisas do Japão, elas ficam doidas. Elas querem vir pra cá de qualquer custo, né? Querem ver aquilo que eles veem nos vídeos, nas fotos. Para muita gente, o Japão é um dos melhores lugares do mundo. E eu não discordo disso. Então, páginas que falam sobre o Japão, até páginas criadas por brasileiros mesmo, elas são populares, né? Assim como o Nihongo Karanai. Como você disse, né? O Nihongo Karanai, ele é uma página que conseguiu fazer algo diferente, né? Mais puxado pro lado de humor, né? Que realmente isso... eu acho que não teve nenhuma até hoje nesse porte. Entendi. E esse Japão Meu Lugar aqui tá com quantos seguidores, mais ou menos? Deixa eu ver, 33 mil membros. É bastante sim. Uma coisa que eu acho que é interessante, que existe um conceito chamado marketing de permissão, que é exatamente você produzir conteúdo suficiente para poder dizer para os seus seguidores ou de alguma maneira que assim, ó, cara, eu já ofereci tanto valor para você na criação de tudo que eu faço que eu posso vender alguma coisa, publicidade. E é uma coisa que assim, eu te conheço já tem um tempo e você sempre deixa claro que você não oferece publicidade nisso, né? Assim, tem algum motivo? Eu já trabalho na parte de marketing também, né? Então tem muitos outros projetos que eu tô encabeçado, né? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Essas páginas, grupos que estão sob minha responsabilidade, elas ficam nada mais assim como um hobby, né? Praticamente é uma válvula de escape meu, assim, fora do serviço, né? Então, à medida que eu conciliar eles para ser algo comercial, talvez eu não me sinta tão à vontade, né? Talvez aquilo que eu achava tão divertido, que eu achava tão leve, né? Aquilo ali virar uma obrigação, talvez eu não me sentiria muito bem. Talvez um dos segredos do Nihongo Karanai e de outras marcas que eu criei é porque eles são feitos assim com amor, vamos dizer assim, com vontade de focar no conteúdo. Porque muita gente, a gente vê pessoas que criam páginas, criam canais no YouTube já pensando em ganhar dinheiro com aquilo, né? Se você tá pensando em querer lucrar antes mesmo de conseguir um público, quer dizer, eu acho que talvez você tá começando errado. Você tem que fazer aquilo que você realmente gosta, né? Independente se você vai ganhar dinheiro ou não. Então, é um jeito legal, assim, de pensar, porque você pode até criar um canal que tenha sucesso, que você ganha dinheiro com ela, mas será que realmente você vai estar feliz? Você está fazendo aquilo lá porque você gosta ou você está fazendo aquilo lá por dinheiro, né? Então, Nihongo Karanai é isso. E o sucesso dele também é devido a essas questões de não ser comercial, né? Porque, queira ou não, os seguidores, eles sentem isso, né? Quando você quer aproveitar eles para ganhar dinheiro em cima, né? Lógico, né? Não vou dizer, assim, que o Nihongo Karanai ele vai ser uma página de humor, que talvez eu não utilize eles para fins comerciais, né? Pode ser que isso mude mais pra frente. Há outros projetos pro Nihongo Karanai, então é uma coisa que eu tô vendo aos poucos, com muito cuidado, porque eu também não quero que as pessoas pensem, assim, que a página ela tá sendo muito comercial, que eu tô querendo ganhar dinheiro através dela. Então eu quero aliar duas coisas, assim, uma coisa que seja legal pros próprios seguidores, né? Que eles continuem seguindo, que continuem
compartilhando, dando risada nas páginas. Não quero isso, eu não quero alterar. Não. E também não quero ficar esfregando muito propaganda na cara deles, que talvez isso aí é um dos problemas, né, hoje nas empresas de marketing. A gente tem empresas que acham que é só você fazer publicidade, que é só você jogar os anúncios na cara da pessoa que isso já vai funcionar, né? E não vai, você tem que conciliar publicidade e conteúdo. Então você tem que ser de uma forma bem natural, de uma forma assim que a pessoa, ela consome o seu conteúdo e gradativamente ela vai aceitar o seu produto. Isso aí é uma coisa que hoje em dia tem profissionais na área, né? Então o próprio Emanuel e o Dino aqui que estão falando comigo já entendem bem dessa parte, né? Já sabem como que é a importância de criar conteúdo juntamente com a parte comercial. Sim. Uma coisa que eu vejo de você é que, cara, você é excelente em qualificar público. Tem alguma coisa que você já tem em mente para o mercado ou para você? Ah, sim, claro. Sem problemas. Hoje eu tenho um projeto de um e-commerce, né? Que eu vou vender produtos com a própria marca do Nihongo Akaranai. São produtos, assim, mais focados pro lado de humor mesmo. Isso aí, ele está em desenvolvimento. Só que não vai ser através da plataforma da página do Nihongo Akaranai, ele vai ser criado uma loja mesmo fora, né? Então, esse é um dos projetos. Tem, lógico, tem outros também, né? Só que agora, por conta da situação que a gente vem passando, dessa pandemia, vendo um pouco mais como que o mercado está reagindo antes de investir em qualquer outro tipo de negócio. E você usa hoje quais mídias, além do Facebook? A gente está falando do Nihongo Akaranai com um grupo no Facebook, né? Qual outra plataforma você usa para criação e qualificação de público? Certamente ele tem mais público como página no Facebook, mas também no Instagram ultimamente ele tem bombado bastante, né? O próprio algoritmo do Instagram, ele facilita isso, né? Esse tipo de conteúdo que o Nihongo Akaranai produz. Então, não é difícil de acreditar que ultimamente tem feito mais sucesso no Instagram do que no próprio Facebook. E também tem o Twitter também, né? Estou utilizando essa ferramenta, né? Porque tem pessoas que às vezes não estão no Instagram, não estão no Facebook, principalmente o público japonês também. Então tem muitos japoneses que seguem a página. Apesar de a gente fazer conteúdo voltado para os estrangeiros no Japão, muitos japoneses eles gostam de seguir a página para ver esse ponto de vista do outro lado. Como os japoneses eles não são muito adeptos a plataforma como o Facebook, né? Muitos estão no Twitter, então eu utilizo essa ferramenta no Twitter. Postando Legal. Também. Entendi. Uma coisa que eu esqueci de perguntar, qual que é o endereço da sua loja? Porque pode ser que quando lançar o podcast, você já tenha lançado a loja e o pessoal E pra galera que quiser acesso, comprar alguns produtos e alguns produtos da marca do Nihongo Akaranai, com aquelas frases que viraram meme, o endereço da loja é nwstore.jp. NW de Nihongo Akaranai, né? Legal. A gente coloca na descrição do lançamento dele. Eu, particularmente, eu gosto do seu viés profissional. Certo. Porque eu acho que qualificação de público é uma coisa muito difícil de fazer. E a gente fala muito sobre isso. E você conseguiu fazer isso de uma maneira que... É que, assim, como é uma área de atuação nossa e a gente sabe a dificuldade que é fazer isso, e tem alguém que fez isso até com uma certa facilidade, então, tipo assim, eu vejo isso como algo muito legal. E eu acho isso muito explorável nesse sentido. Sabe por quê? A maior parte dos empreendedores simplesmente ignoram essa informação. Tipo, que qualificação de público é uma das coisas mais importantes que tem para sucesso de qualquer ação que você queira fazer. Então, isso é uma coisa que, para mim, é muito evidente no seu trabalho. E aí entra a parte de trabalho mesmo, que a gente não está falando aqui, que é a parte da empreiteira, que é bem relevante também. E vamos supor, se a gente pegar das maiores empreiteiras, uma das que mais aparece em geral, você trabalha também, né? Eu acho que para quem está começando algum negócio, né, uma página, um canal no YouTube, acho que a primeira coisa, a pessoa ela tem que conhecer quem vai ser o seu público, né? Isso aí é regra básica para quem vai começar, né? Só que as pessoas, às vezes, elas não sabem que conteúdo elas querem postar, né? Para quem ou como. Então, isso aí fica difícil lá na frente. Você hoje pode postar qualquer tipo de conteúdo que viraliza e vai vir, lógico, seguidores, inscritos. E talvez, se você não continuar nessa linha de conteúdo que você
postou e que as pessoas vieram por eles, né? Vai ficar difícil você segurar. Isso aí é um público não qualificado, né? A gente sabe disso. Como eu comecei com os brasileiros que estão no Japão aqui, fazendo conteúdos só para eles. Não pensei em falar, poxa, eu vou querer trazer gente do mundo inteiro, né? Vou querer trazer praticamente, né, pessoas do Brasil que... Não, eu queria trazer aquele público que entendem a minha piada. E você faz para esse público. É melhor você fazer conteúdo para 100 pessoas, mas que essas 100 pessoas elas entendam, elas interajam, elas tenham engajamento, do que você fazer conteúdo para 1 milhão de pessoas que não estão nem aí. Então eu comecei a fazer isso para um núcleo pequeno de pessoas, né? Pessoas, sabe, amigos, familiares, né? Para eles compartilharem. E automaticamente, se o conteúdo for bom e se outras pessoas se identificarem, gostarem, automaticamente eles vai crescendo os números de seguidores seus. Então isso é a melhor coisa para você qualificar o seu público, né? Você tem que trazer as pessoas que vieram através da característica daquilo que é o seu negócio, a sua página, o seu tema. E hoje eu continuo fazendo conteúdo, eu só mudei um pouco o tipo de linguajar, mas que os brasileiros que estão no Japão ou que já moraram aqui, eles se identificam até hoje da mesma forma que se identificaram com os primeiros posts feitos pelo Nihongo Wakaranai. Mais uma coisa em relação à consistência. Legal. Você tem, assim, tipo, um post por dia? Qual que é o mínimo de posts que você faz? Tem alguma coisa a ver com a viralização? Eu procuro manter uma frequência, né? Eu procuro postar todos os dias, né? Que ainda, mesmo que seja um post por dia, pra mim, na minha opinião, ainda acho pouco, né? Porque às vezes é uma piada, um meme, assim, mas ele já ajuda, né? Não só questão de engajamento, não só pela mecânica das plataformas, né, para estar ajudando no engajamento da página, mas sim porque eu quero fazer isso, né. Conheci muitas pessoas, assim, que quando descobriram que eu era o dono da página, que eu fazia os posts, né, os conteúdos, elas chegavam em mim e me agradeciam, falavam, nossa, que legal, você me ajuda muito, assim, depois de um dia exaustivo de trabalho, assim, nossa, sua página praticamente me tira toda a pressão que eu tinha no serviço, todo o estresse, assim, é um tempo que eu posso dar risada, né? Então, essas coisas, assim, eles não tem preço, né? Você ouvir das pessoas, né, que eles gostam, né, e que eles acessam o Facebook já esperando algum post para eles darem risada, isso aí é o que mais me motiva para estar postando todos os dias. E só para completar, né, essa época de pandemia, desde 2020 até hoje, isso aí foi muito importante, assim, para mim mesmo, para a questão de fazer esse tipo de conteúdo. Porque antes você fazia, as pessoas compartilhavam, davam risada, mas nessa época eu pude perceber o quão é importante esse trabalho que eu faço. As pessoas hoje em dia, elas abrem as redes sociais, elas estão de cara com muitas notícias ruins, né? A gente tá vendo aí as coisas que acontecem no Brasil e no mundo. Então, ver algumas postagens assim que fogem um pouco da realidade, né? Que vai pro lado um pouco de humor, para dar um pouco mais de leveza para as pessoas, isso aí é importante, porque se você ficar focado só em coisas negativas, talvez o seu pensamento ele vai para esse lado, né? As pessoas elas acabam ficando mais depressivas. Claro. Por isso que talvez hoje eu dou muito mais valor depois que aconteceu a questão da pandemia, porque eu pude ver a importância que eu tenho feito, né? Tenho levado um pouco de humor para as pessoas, às vezes tirado um pouco elas da realidade que a gente está vivendo hoje, da situação que a gente está hoje. Então, é importante isso. Lógico, a gente tem que ter ciência do que está acontecendo, porém, a gente não pode deixar que as coisas negativas afetem o nosso humor. Por isso que a página ela tá aí para isso, né? Ela tá tirando um pouco esse peso do que está acontecendo hoje. Com certeza, você acaba rindo de si mesmo, né? Eu acho que tudo que você falou aí, a coisa mais interessante dentro da publicidade que a gente vê, você vende muito mais quando você não quer vender. É impressionante, né, cara? É aquela história, todo mundo quer comprar, mas ninguém quer que vendam, né? Tipo, pra ele. Então, eu acho que esse é um bom ponto, né? Rolou bastante coisa aqui. Tem muito conteúdo legal, cara. Eu tiraria vários insights, tá? Tranquilo, então. Beleza. Legal, cara. Valeu, Masayuki. Falou.